Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Agora que a gente. Vamos começar a aulinha de hoje, né? E agora que a gente já conhece os compostos orgânicos, como que a gente monta um composto, as fórmulas, as classificações dos compostos, classificação do carbono, bem, enfim, agora que vocês já conhecem os compostos orgânicos, a gente vai se aprofundar mais, um pouquinho mais, e a gente vai por grupos, por classes, né? Na verdade, a gente chama de grupos funcionais. Então, existe vários tipos, vários grupos funcionais que, que compõem os compostos orgânicos. Fugiu aqui a palavra, mas enfim. Então, é um grupo funcional é um grupo de átomos dentro de uma que tem conjunto característicos, né, de propriedades físicas e químicas. Existem vários grupos funcionais. Isso depende do tipo de átomo que tem no composto, né? Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Não, tem carbono, hidrogênio e nitrogênio. Não, só tem carbono e hidrogênio. E então isso vai nos guiando para qual tipo de função e depende também da forma como esses átomos estão ligados. Ah, não, esse composto tem oxigênio que faz dupla com carbono. Não, esse composto tem hidroxila, é oxigênio ligado em carbono e oxigênio ligado em hidrogênio. Não, esse composto tem oxigênio entre dois carbonos. Cada tipo de característica dessa que eu fui falando vai nos dando um tipo de função diferente, um grupo funcional. E aí, quando a gente fala na química orgânica qual a função do composto abaixo, não é para que ele serve, né? As pessoas tentam falar para que serve no dia a dia, essas coisas. Dependendo da pergunta pode até ser, mas normalmente, né, quando a gente fala função orgânica, qual tipo de função orgânica é a classe do composto. E a gente vai começar pelo mais simples, a gente vai vendo um a um, aprendendo a dar nome, conhecer, ver suas características. A gente vai começar pelo primeiro, que é o hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. E aí, então, qualquer outro grupo orgânico o composto vai ter algo além de carbono e hidrogênio. Se ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. E aí o hidrocarboneto ele pode ser de dois tipos, os alifáticos e os aromáticos. Os aromáticos eu vou falar para vocês na próxima aula, né? Teórica, que acho que tem uma prática aí no meio. E esses alifáticos, eles podem ser divididos em três tipos, alcanos, alcenos, alcinos, ou se for um ciclo, como nós vimos na aula passada, ciclo alcano, ciclo alceno e ciclo alcino. Na verdade, alifáticos são todos esses compostos que a gente viu até hoje. Aromático a gente não viu nenhum. Então, aromáticos são compostos que tem um ciclo fechado, tem ressonância. Então, eu não falei ainda de ressonância com vocês. Então, tudo que vocês viram até agora dos compostos que só tem carbono e hidrogênio é um composto alifático. E desses alifáticos, alcanos, alcenos e alcinos, eu não vou mostrar agora exatamente qual é qual, que vocês vão ver quando, depois que ensinar a nomenclatura, vocês vão conseguir ver direitinho qual é o hidrocarboneto alcano, qual é a alceno e qual é a alcino. Enfim, então o hidrocarboneto é um composto que ele só tem carbono e hidrogênio. Quando vocês virem isso aqui é uma outra forma da gente estar representando a fórmula estrutural que a gente chama de tridimensional. Isso aqui é uma ligação normal, isso aqui é uma ligação normal. Essa cunha fechada é porque eu como se eu estivesse desenhando em 3 dimensões. É como se essa ligação estivesse para frente aqui do quadro. E essa cunha tracejada é como se a ligação estivesse para trás do quadro. Então, mais ou menos assim. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Peraí. Aqui. Ai, deixa eu puxar para o outro lado, porque me confunde. Aqui. Isso. Ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? 3 dimensões. Uma ligação para frente, uma para trás e uma para cada lado. Ou colocar assim, ó. Opa. Uma para frente, uma para trás. Deixa eu voltar lá.
essa para frente é essa aqui, essa para trás é essa que tá aqui para trás, essa tá no plano e essa tá no plano, pro lado e pro lado, nesse plano aqui. Eu tenho um plano, é como se aqui tivesse o quadro, tá vendo? Um papel. Eu tenho um papel aqui. Então, essas duas estão no plano, que são essas duas normais aqui. Quem tá para frente do papel é essa aqui. Então, cunha fechada para frente. E quem tá para trás do papel é essa aqui, cunha tracejada para trás. Certo? Agora deixa eu só voltar aqui. Enfim, então voltando, o hidrocarboneto é um composto que tem carbono e hidrogênio. E aí, como que a gente dá nome para esses compostos que só tem carbono e hidrogênio? Na verdade, a quase totalidade dos compostos é dessa forma aqui. A gente tem, dos compostos orgânicos, a gente vai, o nome ele é formado por 3 partes. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Vocês vão ver que das funções orgânicas que a gente vai ver, a maior parte, prefixo e infixo, é do mesmo jeito. O sufixo que muda, porque o sufixo ele está relacionado com a função orgânica. Então, se é um hidrocarboneto, vai terminar de um jeito, o nome. Se é um álcool, vai terminar de outro. Se é um ácido, termina de outro. E assim vai. Mas o prefixo e o infixo indicam sempre a mesma coisa. O prefixo, ele indica o número de carbonos que tem no composto. Então, se tem um carbono só, o prefixo é met, se tem 2 carbonos é et, se tem 3 carbonos prop. Então, e assim vai. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Tem que gravar, tá? E aí, a partir de 10, a gente põe o dec, né? Um dec, para dizer que é 11, dec de 10, ó. Tá vendo? Aí 11, um dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec. E aí é mais tipo de futebol, né? Tri, tetra. Aqui também, penta, hex, hept. Enfim, assim vai. A gente vê até 20. Ah, tem mais? Tem, mas a gente não vai ver mais do que isso. E o infixo, que é o que vem no meio da palavra, indica se tem dupla ou tripla ligação. Se o composto só tem ligação simples, o infixo é an. Se tem dupla, uma dupla só é en. Se tem uma tripla, é in. Se tiver 2 duplas, aí é di, para dizer que tem 2. Toda vez que eu quero dizer que tem 2 de qualquer coisa, é di, 3 de qualquer coisa, é tri, né? Então, a não ser que número de carbonos, 2 é et, não é di, tá? Mas quando eu quero informar que tem 2 de alguma coisa, a gente usa o di e o tri. Então, e a parte final do nome, e a gente tem aqui quando só tem carbono e hidrogênio, sempre vai terminar em O. Pronto, vai terminar em O, é o mais fácil. Quando é álcool, aldeído, cetona, tem outras terminações que eu não vou falar agora, mas é só para vocês verem que a gente diferencia o nome pelo final. O número de carbonos vai ter em todas as estruturas, a insaturação, se é dupla, tripla, vai ter em todas as estruturas. Agora, o final vai me dizer a função. Então, vamos ver isso um pouco mais na prática. Então, aqui eu tenho 2 carbonos. Qual que é o prefixo para um composto com 2 carbonos? Eu vou contar, vou ver 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Vamos voltar lá. Met, et. Então, o meu nome começa com et. Aí aqui só tem ligação simples, entre carbonos. Importante dizer, tem que ser entre carbonos. Então, é an, porque simples é an, dupla em, tripla in. Hidrocarboneto, então et, an, hidrocarboneto, né? Porque só tem carbono e hidrogênio, então se só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Junta esses 3, et, an, O, esse é o nosso etano. E aí, peraí. Deixa eu puxar aqui. E aí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, porque eu acho que eu vou usar o quadro agora. Peraí.
Tinha que dar um jeito de mostrar aqui pra vocês, mas enfim, não vai dar. Então vamos lá. Eu peço pra vocês, deixa eu voltar lá. Tem que voltar, não vai ter jeito não. Ixi. Por hora, essa tabelinha aqui, ó, anota no caderno. Vocês vão precisar dessa cola. Eu não tenho como colocar no meu quadro, porque senão ocupa meu quadro todo, né? Então, fiquem com essa cola aí. Aí eu vou falar, olha lá na cola para vocês verem o prefixo do número de carbonos, tá certo? Para acompanhar a aula. Então, anotem isso tudo aqui para acompanhar a aula. Então, cadê? Então, vamos lá. Eu tenho um composto com um carbono só. Qual que é o prefixo para um carbono? Olha lá na cola, match. Só tem ligação simples, não tem nem como ter dupla ou tripla entre carbonos se eu só tenho um carbono. Então, se só tem ligação simples, ó, simples an, dupla em, tripla in, a, e, i, a, an, en, in. Se tiver dupla entre carbonos, em, se tiver tripla, in, a, i, certo? Então, só tem ligação simples an, só tem carbono e hidrogênio, termina em o. Então, esse é o metano. A gente acabou de ver. E se eu tivesse 2 carbonos aqui? Prefixo para 2 é et. Acabei de mostrar um exemplo, inclusive. Ah, achei que estava caindo. Ligação simples entre carbonos, então é an. Só tem carbono e hidrogênio, termina em o. Esse é o etano. E se tivesse dupla aqui? An, en. Então isso aqui é en. Eteno. E se tivesse tripla aqui? An, en, in. Então aqui é o etino. Certo? E aí, vamos dar um nome para esses 3 aqui. 4 carbonos, se vocês forem olhar lá na cola, o prefixo para 4 carbonos é but. Só tem ligação simples entre carbonos, então é an. Só carbono e hidrogênio, o. Esse é o butano, o gás butano, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Agora aqui, 4 carbonos também, but. Só que tem uma dupla aqui, tá vendo? Então, esse é o buten, an, en, in, en. Só tem carbono e hidrogênio e termina em o. Aqui, 4 carbonos, but. Tem uma dupla em o. Só que aqui eu tenho um problema. Na química orgânica, a gente não tem... Vocês têm que ser capazes de eu falar um nome e todo mundo desenhar o mesmo composto. Não pode acontecer da gente ter mais de uma opção. Igual a gente tem... fala fórmula molecular, eu posso desenhar 10, 15 compostos diferentes. Não, não existe compostos diferentes com o mesmo nome. Mas isso não é igual a isso. Eu não consigo pegar aqui e sobrepor, porque a dupla nunca vai ficar uma em cima da outra. Então, não pode ter 2 compostos diferentes com o mesmo nome. Como que a gente resolve isso? Bem, o que está mudando daqui para cá? A posição da dupla. Se a posição da dupla que está mudando, é só eu falar em qual posição a dupla está. Quando eu falo em qual posição a dupla está, eu resolvo esse problema. Como que eu faço isso? Eu vou numerar os carbonos da minha cadeia da extremidade, a partir da extremidade mais próxima, a dupla ou a tripla. Qual é a extremidade mais próxima a essa dupla aqui, o carbono da ponta? Esse ou esse? Esse aqui, né? Então, esse é o meu carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Aqui, se eu numerar daqui, vai ficar 1, 2, ó.
1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Tanto faz então. Mas o que importa para mim é saber que aqui a dupla está entre carbono 1 e 2. Aqui a dupla está entre carbono 2 e 3. Então a posição da dupla é diferente. E aí o que eu faço? Eu falo aonde a dupla está. Como? Eu vou falar o menor número da onde a dupla está. Se está entre carbono 1 e 2, então eu vou usar o 1. Se está entre carbono 2 e 3, então eu vou usar o 2. E aonde que eu vou colocar isso aqui no meu nome? Antes daquilo que ele se refere. Ele está se... Essa dupla, aonde que eu estou falando que existe dupla? No em, não é? Se é no em que eu estou falando que tem a dupla, é antes do em. O em que está me dizendo que é a dupla. Antes dele, eu vou dizer aonde que esse em está, aonde que essa dupla está. Então, eu vou vir aqui. Eu separo o nome mesmo. But está no carbono 1. Então, but 1 eno. E aqui, but 2 eno. Certo? Então, quando agora eu tenho o em, antes do em eu já falei em que posição está. O 1 significa que está entre o carbono 1 e 2. E o 2 significa que está entre o carbono 2 e 3, que eu sempre coloco o menor número. Ah, professora, então não existe o buteno? Existe. O but1eno é o buteno, porque o 1 não necessariamente precisa aparecer. Então, se vocês virem escrito buteno, ah, tá, buteno, eu não sei onde está a dupla, eu posso escolher? Não. Se não está dizendo aonde ela está, se não tem número, é porque é o número 1, certo? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês agora. Vou voltar aqui. Então, ó, o eteno que eu mostrei, 3 carbonos, olha lá na cola, para 3 carbonos o prefixo é prop, só ligação simples an, tem carbono e hidrogênio, termina em o. Aqui, ó, o but1eno e o but2eno que eu mostrei. Vocês vão, em alguns lugares, vocês vão ver que esse número vem antes do nome, mas olha que essa é a regra da IUPAC de 1979. A atual é assim, é no meio do nome, mas às vezes aparece um exercício, em um livro, alguma coisa assim. Toda vez que aparecer o número antes, ele pode se referir à função também, a gente já vê isso mais pra frente, mas ele não vai gerar dúvida. É tipo assim, o 2 está aqui, o 2 pode se referir ao but? Não, o but é o número de carbonos da cadeia, não tem como falar que está na posição 2. But é somar isso tudo aqui, 4 carbonos. Tem como se referir ao O, que é carbono e hidrogênio? Como assim carbono e hidrogênio na posição 2? Não me diz nada. O que pode... O número sempre indica a posição. Então, só pode estar indicando posição de quem aqui? Do en, da minha dupla. Né? Então, o número pode vir antes, mas a regra IUPAC, e aqui eu uso, e aqui nós vamos usar, é a do número no meio. Mas pode acontecer, como eu falei, de um livro ou um exercício tá o número antes, aí vocês já ficam sabendo, certo? E aí, agora, deixa eu voltar. Então tá, então esse é o butano. E quando eu tenho assim agora, olha. Quantos carbonos tem aqui? 4, prefixo but. Só ligação simples, an, e termina em o, butano. Mas é igual, eu consigo sobrepor, isso aqui é um ciclo, ó, tá fechado, é uma cadeia fechada. Eu não consigo sobrepor. Como que a gente resolve isso? Quando eu tenho uma... O que está mudando daqui para cá? Antes era a posição da dupla. Eu falava a posição da dupla, beleza. Agora, o que está mudando daqui para cá? Está mudando que isso é um ciclo e isso não. Então, é só eu falar que um é ciclo e o outro não. Antes, na cadeia fechada, antes do nome, a gente escreve ciclo. E aí, eu tenho o ciclo butano e o butano. Aqui, então, ó, ciclo butano. Ah, e se ele tiver dupla? 4 carbonos, but, só tem uma dupla, então en, né? An, en, in, en. E só tem carbono e hidrogênio, termina em o. É uma cadeia fechada, ciclo. E aí, agora, deixa eu voltar aqui.
podia ter deixado o botão aqui. Não, deixa eu fazer assim agora. Ah, aqui finge que tem um hidrogênio aqui para baixo. Eu não quero, deixa eu riscar meu quadro, pronto. Não coube. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo pente. Só ligação simples. Só carbono e hidrogênio, O. Esse é o pentano. Aqui, 5 carbonos. Pente. Só ligação simples, O. Mas eu consigo sobrepor esses dois? Não, essa cadeia é normal, essa cadeia é ramificada, eu não consigo. Então, não é o mesmo composto, eu não posso dar o mesmo nome. Isso não pode ser pentano. Esse é o pentano, esse não, essa cadeia é ramificada. Quando eu tenho cadeia ramificada, o que eu faço? Eu vou dar o nome para uma cadeia normal, eu vou pegar o maior caminho que eu puder fazer entre os carbonos, entre duas pontas, e essa vai ser minha cadeia principal. Eu dou o nome normalmente. E aí, depois, eu vejo o que ficou para fora e é o que eu chamo de radical, que é aquelas pontinhas para fora que me dão a cadeia ramificada. Então, aqui, o maior caminho que eu consigo fazer, eu posso vir daqui ou daqui, mas eu vou pôr aqui, ó. Essa é minha cadeia principal, eu estou indo entre duas pontas. Então, qual que é o prefixo? Então, essa minha cadeia não é o pentano, eu tenho 4 carbonos, esse é o but. But, só ligação simples, o butano. E aí agora eu tenho que falar que tem um radical. Um radical, que é isso que ficou para fora, que tem um carbono só. Isso que fica para fora, isso que nos dá a cadeia ramificada, a gente chama de radical. E o radical, o nome dele é o seguinte, é o prefixo para número de carbonos, para um carbono só, olha lá na colinha, qual que é o prefixo? Met. Então esse é o met. E termina em il, não tem ana, eni, o, ona, nada. Termina em il, então esse é o metil. Então eu tenho um metil ligado no butano, então esse é o metilbutano. Esse aqui eu vou fazer depois, deixa eu fazer outro aqui agora. E agora? Agora, beleza, eu tenho uma aqui para fora, vou chamar de radical, fechar aqui minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 o prefixo, olha lá na colinha, é ex. Só ligação simples, só carbono e hidrogênio termina em o. Eu tenho um radical aqui com um carbono só, prefixo para um carbono é met e metilhexano. Só que aqui embaixo também metilhexano. Ó, cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um radical para fora. Mas vocês podem ver que a gente não consegue sobrepor esses dois compostos. Eu não consigo pegar isso e colocar, mesmo que eu vire, porque se eu virar, vai estar no terceiro carbono e esse aqui está no segundo. Então, como que eu faço para diferenciar? Mesma coisa que eu fiz na dupla. Eu vou numerar da extremidade mais próxima ao meu radical, quando só tem radical, e vou dizer a posição do radical, porque o que está mudando de um composto para outro é a posição do radical, não é? Então, esse aqui, qual que é a extremidade mais próxima a esse radical? Da esquerda ou da direita? O da direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse radical está ligado no carbono 2. Então, antes de eu falar o radical, eu digo aonde ele está ligado. 2-metilhexano. Agora aqui, qual é a extremidade mais próxima? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, essa é a extremidade mais próxima. Agora aqui, eu tenho um radical metil,
ligado em qual carbono? No 3. Então, esse é o 3-metilhexano. Antes de eu falar que tem o radical, eu coloco em qual posição ele está. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo aqui. Os outros tipos de radicais eu vou falar na próxima aula, porque eu coloquei aqui no coisa, mas sec-butil, terc-butil, isso eu não quero falar agora não. Ah, é. No anterior... Ah, professor, no anterior você não colocou a posição, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. 4 carbonos, o metil ligado no carbono 2. Então, 2, porque 1, 2, 3, 4, ou 1, 2... Vou colocar maior. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o carbono 2, então tá ligado no carbono 2, 2-metilbutano, né? Ah, existe outro metilbutano? Não, porque se tivesse aqui, esse aqui seria o 2. Então, esse 2 não necessariamente precisa aparecer também, mas a gente costuma colocar no outro exercício de pôr só porque eu queria mostrar a diferença, o porquê de ter que colocar a posição. Então, como que a gente faz? Ah, não, antes, deixa eu só agora mostrar um outro exemplo. Peraí, não. Tem que ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um composto que tem 3 pontas, então ele é ramificado, tem radical, e tem uma dupla. Primeira coisa, eu tenho que encontrar o meu maior caminho para ser minha cadeia principal. Vou até inverter, pensando bem. Sempre a minha cadeia principal é o meu maior caminho possível. Se eu simplesmente for reto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Será que esse é o maior caminho? Vou partir de outra ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem menos. 6, 8, então 8 está ganhando. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, a minha cadeia principal é a que me dá 9. Não importa se está para baixo, está para cima, essa é a minha cadeia principal com 9 carbonos. E aí eu preciso numerar, eu vou ter que numerar para falar onde está meu radical, onde está minha dupla. Eu falei que a gente numera da extremidade mais próxima à dupla, e eu falei que a gente numera da extremidade mais próxima ao radical. Então, se aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, se eu começar a numerar desse, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o radical estaria no 4 e a dupla no 5, né? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu terminar, né? Qual é a numeração correta? Quando eu tenho os dois, eu dou preferência para a dupla. A dupla, eu tenho que numerar da extremidade mais próxima a dupla. Então, o menor número da dupla é o preto. Então, essa é a minha numeração correta. Porque aqui a minha dupla está entre carbono 4 e 5. E o meu radical no carbono 6, ligado aqui no carbono 6. Se eu fizesse o contrário, a dupla estaria entre 5 e 6 e o radical no carbono 4. Mas o radical não ganha. Quem ganha é a dupla. Então, a minha dupla é que vai me dar a minha numeração. Então, agora vamos dar o nome. Eu tenho 9 carbonos. Qual que é o prefixo para 9? Olha lá na colinha. É non. An, en ou in. Em, porque tem dupla. E o em, eu tenho que falar onde ele está. Ele está onde? Entre carbono 4 e 5. Eu pego o menor número, que é 4. 4 em
Só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Eu tenho um radical aqui para fora com 2 carbonos. Olha lá o prefixo para 2 carbonos, é et. Se é radical, termina em il, etil. Então, eu tenho um radical etil, vou escrever em cima que não cabe aqui embaixo, que está ligado em qual carbono? No carbono 6. Então, essa é a posição. 6-etil, non 4-eno. Esse é o nome desse composto. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que, então, identificar a cadeia principal e aí fazer o maior caminho possível. E se houver insaturação, lembrar de incluí-las, né? A gente dá preferência para deixá-las na maior cadeia. Deixa eu dar um exemplo aqui para mostrar o que eu quero dizer com isso. Espera aí. Eu tenho aqui um composto, o meu maior caminho seria esse aqui, ó. Já olho de cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pode descer? Pode, dá no mesmo, tá? Vocês vão ver que não muda o nome. 6 ou 6. Mas eu tenho uma dupla aqui. Quando eu faço isso, eu deixo a minha dupla para o lado de fora. E a gente dá preferência para deixar a dupla sempre na cadeia principal. Existe radical com dupla que fica para fora? Existe. O etil, por exemplo, se precisar, ele vira etenil, né? Mas enfim, a gente dá preferência. Então, eu faço o maior caminho possível. Ai, minha perna ficou dormente. Eu faço o maior caminho possível, incluindo a dupla. Então, esse é o maior caminho. Inclui a dupla? Não. Qual é o maior caminho que inclui a dupla? Esse aqui. Pode descer. Não, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa o nome. Gente, minha perna está muito dormente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo para 5, olha lá, é pent. An, en ou in? En, porque eu tenho uma dupla. Começa a numerar da extremidade mais próxima a ela. Então, pent 1. Falei que 1 não precisa aparecer, né? Só tem carbono e hidrogênio, O. Agora, eu tenho 2 radicais. Um com 2 carbonos, que é 2 carbonos, olha lá na cola, é et, então esse é o etil. E um com 1 carbono, met, esse é o metil. Como que eu escrevo aqui? Eu escrevo os dois. Na ordem em que aparece, não, aqui até vai ser, mas eu não sigo a ordem do número, eu sigo a ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, E ou M? O E vem primeiro, então é ele que eu vou escrever primeiro e vou colocar a sua posição, ele está ligado no carbono 2. Então, 2-etil, 4 metil, pent 1-eno. Então, a gente escolhe a cadeia principal, incluindo a insaturação. Dá um nome para a cadeia principal, para essa que eu marco sempre normalmente. Depois coloca os radicais em ordem alfabética. E se tiver igual, a gente coloca ditri. Deixa eu dar um exemplo aqui agora para vocês. Já vou fazer minha cadeia principal aqui. Ah, professor, e se descer aqui? Pode descer. Dá um nome assim, dá um nome assim, que vocês vão ver que vai ficar a mesma coisa, tá? Quando tem essas coisas assim, não faz diferença. Então, minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Para 6, o prefixo é ex. Só ligação simples, an. Ah, vou pôr uma tripla aqui, pra gente... A gente não fez nem com tripla até agora, né? No caso, vou pôr 1, né? An, en ou in? In. Então, in, só carbono e hidrogênio, O. Agora eu tenho, vou colocar aqui, eu numerei da extremidade mais próxima a minha tripla,
dupla e tripla sempre ganham. E aí eu tenho um radical com... Vou mudar de novo, gente, porque eu quero mostrar que não é em ordem alfabética. O meu exemplo antes estava certo, agora... Pronto, só inverti os radicais. Continua a mesma coisa. E aí agora, eu tenho um radical com dois carbonos ligados. Então, isso é um et, dois carbonos, il. Aqui eu tenho um carbono só e um carbono só. Tá no mesmo? Tá. Vou pôr mais um aqui. Tá no mesmo? Tá, mas eles estão ligados? Não, são radicais diferentes. Então, esse é um radical com um carbono, met, termina em il. Esse é um radical com um carbono, também é o metil. E esse é um radical com um carbono, também é o metil. Os três são metil, porque eles estão, ó, sozinhos, um carbono só. Eu tenho que colocar isso aqui no meu nome. Eu vou em ordem alfabética. Quem vem primeiro? M ou E? O E. Então, eu tenho um radical etil ligado no carbono 5. Então, aqui eu tenho 5 etil. Agora, o metil tem 3. Eu coloco a posição dos 3. Ah, mas é o mesmo carbono. Repete, não tem problema. Eu tenho que ter um número para cada metil. Esse aqui está em qual carbono? No 3. Ah, esse aqui está em qual carbono? No 3. Agora eu coloco em ordem, né, gente? Esse aqui está em qual carbono? No 4. Não vai caber. Então, eu tenho metil, mas são quantos? São 3. Então, eu coloco tri. Trimetil. Se fossem 2, dimetil. Se fossem 4, tetrametil. Lembrando que di, tetra não entra na ordem alfabética. A ordem alfabética é só aqui, ó, no nome do carbono. Então, esse é o 5-etil 3,3,4 trimetil X1-ino. Bonito, né? Vocês podem pôr o nome do cachorro. Ai. E aí, então, coloca o nome do radical, né? Lembrando de incluir di, tri, e a gente coloca a localização, tanto do radical quanto da dupla ou da tripla. Então, aqui mais um exemplo. Eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal, pente, só ligação simples, an, só carbono e hidrogênio, O. Eu tenho um radical metil aqui, e aqui a extremidade mais próxima é essa, então carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um radical metil no carbono 2 e um radical metil no carbono 3. E como são 2, dimetil pentano. Agora aqui, a minha cadeia principal pode ser indo reto assim, porque ó, se eu descer para cá, vem 2, se eu for reto aqui, tem 2. E, deixa eu rabiscar, prefiro. A minha cadeia principal, eu vou pôr isso aqui, né? Mas poderia ser, se vocês forem fazer isso aqui, ó, tenta fazer, vamos fazer assim, vocês vão ver que vai dar o mesmo nome. Vou fazer com vocês. Ó, eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima ao meu radical, a minha dupla, que é essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos, X. A dupla está entre os carbonos 2 e 3, né? Entre os carbonos 2 e 3, então eu pego o menor número, 2, eu já falei onde está a dupla, O. Eu tenho um radical com um carbono, metil, no carbono 2, está ligado aqui no 2, e o etil está ligado no carbono 4. Em ordem alfabética, etil vem primeiro, então 4 etil, 2 metil. Agora, e se a gente fosse reto? Vamos fazer? Cadeia principal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei da extremidade mais próxima a dupla. 6 carbonos, X. Em, porque tem dupla. E o em, a minha dupla está entre os carbonos 2 e 3. Eu uso o menor número, 2. Então, 2 em, só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Um radical com 2 carbonos no carbono 4, que é o etil.
e um radical com um carbono só, no carbono 2, que é o metil. O metil, em ordem alfabética, etil vem primeiro, então 4 etil, 2 metil, X2Eno. Ah, não vai mais, tá bom. Aqui, minha cadeia principal, vamos escolher a cadeia principal aqui. Aqui já é diferente, olha só. Gente, observem que isso aqui estão pegando do meio da cadeia, isso não é uma extremidade, aqui só virou para baixo, vocês fizeram, enfim, vocês costumam fazer isso. Então, a cadeia principal, ó, isso não é uma extremidade, isso jamais é um radical, isso aqui só está virado para baixo, isso aqui não é uma extremidade. Então, eu vou pegar daqui dessa ponta, vou indo. Aqui, se eu for reto, tem 2 carbonos. Se eu descer, 2 carbonos. Mas se eu descer, tem uma tripla, ó. Então, eu vou descer para manter a insaturação na minha cadeia principal. Aqui eu não posso escolher. Aqui eu tenho que descer. Então, aqui eu tenho a extremidade mais próxima, a tripla. Então, eu já vou numerar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho 8 carbonos, oct, an, ou in. In no carbono 1, então in no, que só tem carbono e hidrogênio. Eu tenho um radical com 2 carbonos, que é o etil, no carbono 3, ligado no carbono 3, e um com 5 carbonos, que é o metil, que está ligado no carbono 5. Eu escrevo em ordem alfabética. 3 etil, tá aqui. 5 metil, tá aqui também. Oct, 1 ino. Ali E aí agora eu só quero mostrar para vocês que existe... Cadê? Alguns radicais. Observem que com um carbono só a gente já viu, é o metil, com 2 carbonos é o etil, com 3 pode ser N-propil ou propil e existe o isopropil. Por quê? Né? Agora deixa eu voltar para o quadro. Como eu falei, eu não posso ter o mesmo composto com o mesmo nome. E observem eu não vou pôr os hidrogênios aqui só para ir mais rápido, tá? Olha só, aqui eu tenho 7 carbonos, essa é a minha cadeia principal com os hidrogênios bonitinho, e eu tenho um radical aqui com 3 carbonos. Aqui também é a minha cadeia principal com 7 carbonos, eu tenho um radical aqui com 3 carbonos. Pergunta, esses compostos são iguais? Não, por quê? Porque nesse radical com 3 carbonos, prefixo para 3 é prop. Então, propil. Nesse aqui, eu estou ligando na ponta do radical. Nesse aqui, eu estou ligando no carbono do meio. A ligação na cadeia principal está sendo pelo carbono do meio. E aqui, a ligação está sendo pelo carbono da ponta. Quando é o carbono da ponta, é o propil ou N-propil, para dizer que é o normal, né? Enfim, mas não necessariamente o N aparece. Quando é o carbono do meio, é o isopropil. Então, assim, eu diferencio, a diferença entre esses dois compostos é aonde está a ligação no radical. Então, esse é o radical propil, esse é o radical isopropil. E aí existe um pouco mais complexo. Não vou pôr hidrogênio também não para facilitar. Aqui eu tenho minha cadeia principal e um radical com 4 carbonos. Radical com 4 carbonos é but. Butil. Beleza, esse é o butil.
Mas e se, ao invés da ligação estivesse na ponta, estivesse aqui nesse segundo carbono? Estivesse aqui, ó. É como se eu só subisse um pouquinho, né? Ó, no segundo carbono. Agora, ao invés de eu ligar nesse aqui, eu liguei nesse. Quando a ligação acontece nesse, observe que no radical... Então, esse aqui é o butil. Quando a ligação ocorre nesse carbono, eu tenho o butil. Agora, o que eu estou fazendo ali é a ligação na cadeia estar nesse carbono, ó, tá no segundo. Observem que na cadeia, esse carbono não é aqui. Aqui esse é um carbono terciário, beleza. Mas no radical, olhando só o radical, aqui está faltando uma ligação ainda. Esse carbono, ele é o quê? Ele é secundário, não é? Então, esse é o sec-butil. E se agora eu tivesse 4 carbonos organizados dessa forma aqui? Ó, continua sendo um radical com 4 carbonos, só que agora, ó, tá ligado dessa forma. Não tem nada a ver com aquele outro. Quando eu tenho 4 carbonos organizados desse jeito no radical, a ligação está sendo feita aqui, ó. Aqui que tá faltando uma ligação e é isso aqui que eu vou ligar na cadeia. Observem a organização. Aqui, na estrutura toda, esse é um carbono quaternário. Mas quando eu olho o radical, para dar o nome para o radical, eu olho para o radical, esse composto aqui, esse carbono, ele é terciário. Então, esse é o terc-butil. E se, vou complicar um pouco mais, estivesse desse jeito, mas a ligação na cadeia principal estivesse acontecendo em um carbono da ponta, olha, aqui é do meio, em um carbono da ponta. Esse é terciário, esse aqui não é não, no radical. Como que seria o nome desse radical aqui? Se eu pego isso aqui e ligo isso nesse carbono, esse é o isobutil. Então, voltando lá, metil, etil, propil, quando a ligação é no carbono do meio, é o isopropil. Butil ou N-butil, quando é normal, né? Sec-butil, quando a ligação ocorre no carbono secundário, tá vendo que é aqui que tá faltando o hidrogênio, ó, esse carbono aqui tá fazendo 3 ligações e é isso aqui que eu vou ligar na cadeia principal. Então, esse é o sec-butil. Aqui é aqui que tá faltando ligação no carbono terciário, então esse é o terc-butil. Pode resumir, ao invés de escrever sec, colocar só o S, terc-butil só o T, e o isso também, colocar só o I, né? E aqui tá na mesma organização, só que agora ó, esse carbono do meio, ele tá ligado no hidrogênio, normal, tá fazendo 4 ligações. Onde está faltando uma ligação é aqui, ó, nesse carbono. Esse carbono tá ligado em 2 hidrogênios e em outro carbono, mas aqui tá faltando uma ligação. É isso que eu vou ligar na cadeia principal. Então, esse é o meu radical isobutil, certo? Bem, pessoal, a aula é essa. Eu vou postar uns exercícios. Não coloquei ainda compostos aromáticos, porque eu acho que é melhor treinar um pouco isso aqui. Vou dar uns exercícios para treino mesmo. E aí depois a gente fala ainda da nomenclatura dos compostos aromáticos. E aí a gente entra depois nas funções oxigenadas, ou seja, aquelas que têm carbono e hidrogênio, tá certo? Beijinhos para vocês e bons estudos.